mas seria muito possível. Um escritor, autor norte-americano, já ele faleceu, muito bom, Stephen Covey. Ele escreveu um livro que chama Os 7 Hábitos da Gente Altamente Efetiva. Todo dia tem que ler esse livro para gente. E o 8º hábito também escreveu, o último. E o primeiro, prioridade. Ele fala uma coisa que eu tenho muito cuidado com isso, porque eu gosto de princípios. E ele falou em certa ocasião que, não sei se é possível colocar um pouco de álcool, coisas assim para tirar aqui, porque não dá. Ele escreveu uma coisa, chama muito a atenção, isso. Nós governamos nossas ações, mas as leis naturais, o princípio, governam as consequências. Eu diria essa mesma frase. Nós temos a liberdade de fazer as coisas que nós queramos, mas você pode governar ou dirigir teus desejos, mas Deus controlará os resultados pelos princípios. Estou falando? Você pode fazer o que você queira, mas quem tem o controle do final, o resultado, são os princípios. Então Deus não se preocupa. Deus não se preocupa com isso, de que você queira fazer o que você queira fazer. Por isso que ele fala assim, tranquilo. Como fala um locutor, um jornalista de futebol colombiano, tu tranquilo, agora que estava no mundial, tu tranquilo. Por quê? Porque Deus não se impacienta com as coisas que você faz, porque Ele sabe que tarde que cedo você tem que chegar delante dele. E ali é onde Ele cobra. Então nós podemos governar nossos desejos, mas Deus controla os resultados pelos seus princípios. Os princípios que determinam qual vai ser o resultado. De acordo ao princípio, você sabe onde vai terminar o resultado, o final. Por isso que a Bíblia fala assim, Deus, Ele declara o final desde o princípio. Ok? Você sabe se você vai ser um sucesso no que está fazendo, de acordo ao princípio que você coloca. Tá? Então, voltamos novamente para aprofundar nisso. É importante que nós conheçamos algumas coisas. Todo o universo, o universo, desde seus princípios, desde o seu início, ha estado governado pelos princípios de Deus. Lembre-se do que eu falei. Que Deus, a todas as coisas que Ele faz, Ele coloca, Ele introduz uns princípios, umas leis que governam o bom funcionamento das coisas. Vou colocar um exemplo. Mais exemplo.
Acredito que eu tenho uma caneta que borra mais rápido. Esta é minha caneta para colombiana. Então, assim, por exemplo, para entender mais isso que eu estou falando, de que Deus coloca dentro de cada coisa que faz princípios ou leis naturais, com o propósito de manter ordem e equilíbrio, e que isso que Ele fez cumpra o propósito por o qual Ele fez, o que vai garantir que as coisas cumpram o propósito é que caminhem dentro do princípio. A gente se dana espiritualmente, moralmente, fisicamente, quando eles começam a ir em contra do princípio introduzido dentro deles. Por exemplo, vamos colocar um árvore. Árvore, ele Deus coloca a eles um princípio. Ele vai responder a esses princípios, essas leis naturais que governam e que fazem que isso ele dure em vida. Ele coloca que vai responder a água, sol e nutrientes. Ele não tem raciocínio como temos nós, mas ele não tem raciocínio, mas tem princípio. Ele responde ao princípio, mas se você chega com dois recipientes, um deles tem tiner, sabe o que é tiner? Um químico para pintar, dissolvente, e outro é água. Ele não percebe, não tem como gerar se uma coisa é tiner ou água. Ele não tem discernimento. Os dois são líquidos, mas um é natural e o outro é químico, artificial. Ele está com uns princípios dentro dele para responder ao natural. Se você joga em sua raiz o tiner, o que passa? Quando ele joga dentro um pé do árvore, ele joga o tiner que não é, olha só, tiner não é natural. Quando eu estou falando que todas as coisas que Deus fez, Ele fez todas as coisas e colocou dentro de essas coisas que faz, seja humana, ou seja, qualquer coisa que faz, Ele coloca dentro dele, coloca princípios, leis. Lembre-se que o princípio é leis. Os princípios e as leis naturais, elas revelam a mente de Deus. Quando você descobre o princípio, você está descobrindo a mente de Deus. E se você começa a fazer as coisas, olha só, com a mente de Deus, você vai dar certo. Você vai terminar cumprindo o propósito, não está entendendo? Se você joga fora, então eu jogo aqui o tiner, o que passa? O árvore que não tem gelo, que não tem forma de discernir o que é uma coisa e outra, ele tem um princípio, é absorver o líquido. O que passa com a árvore? Se absorve tiner, morre. Por quê? Porque vai em contra de quê? Do princípio, está entendendo? E é aí o problema. Quando você descobre o porquê nós
fuimos feitos. Meu Deus, escute isto. Você pode falar em língua? Amém. Aí como é? Quando você descobre uma coisa como esta, você entende que quando você descobre a mente de Deus, é porque você encontrou o princípio. Então, você tem que saber cada coisa do porquê foi feito. Se você acha o princípio de porquê foi feito cada coisa, qual é em a mente de Deus o princípio, você vai a cumprir o propósito. Olha só, escute isso. Escute isso. Deixe-me, estou processando aí, né? O disco duro está, processador. Por isso eu volto, porque vai embora e vem outra vez e diz que não quero que vá embora, por favor, aguanta aí. Então tenho que aguentar, porque vai embora, minha mente vai muito rápido. E como tenho que falar em português, então tenho que pensar em espanhol, tenho que pensar. Nossa, e algumas coisas nem penso em espanhol. Então é assim, quando, por exemplo, por que de homem? Qual é a razão de homem? Se você descobre o porquê você existe, você muda a tua história da sua vida. Então você descobre o princípio. E por que foi que Deus fez a homem? Então aqui está o princípio. O homem foi feito por causa do reino. E não o reino por causa do homem. Olha só. Glória a Deus. Isso faz uma grande diferença em os homens com sucesso de parte de Deus. Porque é sucesso de parte do homem e é sucesso de parte de Deus. Então, o sucesso de parte de Deus é quando você cumpre propósito. Propósito tem que ver com a razão na mente de Deus porque fez o que fez. E a Bíblia fala de homem, que Deus fez ao homem. E o propósito por o qual nós fomos feitos foi por causa de estabelecer o reino de Deus na terra. Como assim? Olha, a terra foi reformatada depois de criar. Deus criou a terra dentro do contexto do universo, do universo, sistema solar. Deixou ali. Mas quando Deus voltou à terra novamente, já ele havia tirado do céu, chutado ao diabo e imediatamente. E sabe para onde foi? Na terra, precisamente. Não caiu em Marte, cara. Eu sempre falo assim, por que tinha que ser assim aqui? Ele mandou para Marte. Mas caiu na terra. Ele não desorganizou nada, porque a terra ainda não estava formada, estava criada. E ali é um grande erro que muitas vezes nós cometemos em esse verso da Bíblia, que a terra estava desordenada. Não, a Bíblia originalmente não faz desordenada, não diz assim, diz desadornada. É outra coisa. Então mudaram uma só letra e mudou todo. Então os evangélicos começaram a pensar, como? Desordenada? Foi quando o diabo caiu. Não, o diabo caiu quando a terra estava vazia, sem formação. Estava criada, mas sem formação. Mas estava ali com todos aqueles ángeles que caíram do céu. Olha só.
E quando eles estavam ali, antes de homem, Deus começou a arrumar a terra para dar a condição de colocar uma nova criatura. Era o homem. Ou seja, a razão por a qual Deus fez ao homem e colocou na terra era para estabelecer o reino. Dice, para que labrara a terra. Porque era através se pode falar? Olha só, de semear a terra, verde, estender o verde sobre toda a terra, era estender o reino. Porque o reino somente estava dentro do jardim. Olha só, somente o reino estava dentro desse jardim. Existia paz. Os animais não brigavam. Tudo era legal. Mas à medida que ele estendera o verde sobre a terra, os animais podiam caminhar 1 quilômetro mais. E o reino continuava estendendo-se. A razão pela qual Deus fez ao homem foi para estender tudo o verde sobre a terra. Porque a terra estava sem floresta, sem nada. Olha só aquela pequena coisa. Nós pensamos que ele fez a Amazônia. Não, ele não fez a Amazônia naquele então. A Amazônia, sabe o que? Como o homem fracassou para estender o reino verde sobre toda a terra, até chegar à Amazônia e todas aquelas partes verdes que hoje existem, então Deus teve que usar o reino animal. Os passarinhos, depois de que se desbordou todo o negócio, comiam no jardim, iam para lá, faziam cocô e colocavam a semente, e aí mas o homem fracassou. Está entendendo? Porque a extensão do verde sobre a terra era estender o reino. Essa era a forma. Por isso ele vai voltar a fazer o jardim de toda a terra, porque esse era o princípio que ele tinha somente. E ele o vai fazer, tarde que cedo vai fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Mas o Adão fracassou, por isso tive que enviar outro Adão. Mas agora, a forma como Deus vai estender o reino, estabelecer o reino, não é através do jardim, senão através da igreja. A influência da igreja estende o reino. Onde chega um cristão, ali, a influência desses cristãos faz a transformação nessa terra, até que toda a terra seja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem a mar. Está entendendo? Então, quem descobre o porquê nós fomos feitos e enfoca sua vida para isso, então cumpre o que Deus fala: procurar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Quando uma pessoa prioriza o reino em sua vida, todas as demais coisas que precisa vão ser acrescentadas, porque ele pegou o princípio de porquê eu existo. Está entendendo? Então, todas as coisas têm um princípio. Porque eu me perguntei por que Deus tinha que de fazer o homem. Então, comecei a procurar por quê. Então, quando você entende o princípio por el qual foram feitas as coisas, você se deixa levar por a lei de Deus. Eu existo para servir a Ele. Não existo para fazer outra coisa. Por isso não me importo muitas vezes com pagar meus passagens para ir aonde tem que ir. Não tenho o que fazer. Se Deus me precisa em tal parte, eu sei que Ele precisa de mim, eu vou a ir
sem nenhuma objeção. Por quê? Porque eu sei para que eu existo. Está entendendo o que eu estou falando? Então, cada uma das coisas você começa a procurar. E aqui vou entregar para você uma estratégia de como é que eu faço para procurar os princípios de tudo. Quer saber? Sim. Tá bom. Então tá. Então escuta bem. É aqui um princípio onde eu baseio. Faço. Não, faço não, basear. Me baseio. Eu baseio minha tese do princípio é aqui. Romanos 1:20. E aqui uma chave para destravar um monte de coisa. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Vou procurar. Romanos 1:20, ele fala da seguinte maneira. Em a Bíblia, Romanos 1:20. Esta é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Você vai poder prender esse ventilador, pode dar mais para mim? Esquente. Não sei, aquele penso que tira melhor. Escuta bem. Romanos 1:20. Porque suas, olha só, escute cuidadosamente. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ele fique inexcusável. Olha só, o princípio, a verdade paralela. Eu estava falando com a menina que eles de discipulado, está aqui, onde está ela? Ela tem que escutar isto, viu? Eu prefiro não comer hoje, com tal que ela esteja aqui. Eu não quero comer, mas Não, eu posso aguentar, mas não posso suportar que ela, que é a líder de discipulado, não esteja aqui escutando isso, porque isto vai fazer muita diferença. Coloque alguém, um anjo allá para cozinhar, alguma coisa assim. Mas agora você está ali. Tudo bem. Este princípio é o princípio maravilhoso usado por Jesus para ensinar. Eu ensinava muito, porque eu sou teólogo também, tenho um monte de títulos, que eu tenho mais cartão que uma favela. Escute bem, mas isto mudou minha maneira de ver as coisas. E entendi porque o Senhor Jesus Cristo, ele usava de parábolas. Porque há três, olha só, fontes de revelação de Deus. Uma delas é o Espírito Santo, né? Porque as coisas que se conhecem dele é porque ele mesmo as revelou. Mais dois, a segunda é a fonte de as Escrituras. Está escrito, porque ele fez o que queria falar. E a terceira coisa é a fonte da natureza. A natureza é a fonte de revelação
menos usada pelos maestros ou mestres de hoje, mas era a mais usada por o Senhor Jesus Cristo. Um dia o Senhor me fez entender isso. Olha, não fale tanta teologia à gente que me está enrolando a mente delas, me falou ele. Pegue a teologia para você, que você estudou, que quer saber mais, mas a gente fale sencillo, como eu faço. E então entendi por que é que ele usa a fonte de revelação da natureza. Por quê? Porque a natureza, ela revela os mistérios de Deus. É como se a natureza fuera a ilustração de lo que você não pode entender dele. Então, eu faço aqui um desenho assim. Nós moramos em dois mundos. Mundo espiritual e mundo físico. Diz a Bíblia, as coisas, pelo que fala, Invisíveis. as coisas invisíveis, ou seja, as coisas que não se podem ver, olhar, enxergar com os olhos físicos, as coisas invisíveis de Ele, coisas como seu poder, coisas como sua divinidade, sua natureza divina, que são incompreensíveis, elas não se podem entender. É mais, há outras coisas que não se podem entender. Por exemplo, a igreja é uma coisa inexplicável. A menos que você saiba alguma coisa da Bíblia, você vai entender o conceito da igreja. Se alguma pessoa que não tem contato com a civilização, você lhe fala da igreja, ela não entende. Porque na mente de os cristãos, mesmo os cristãos, tem isto. Igreja é isto. Isto é a hierarquia mais grande que os santos evangélicos han sustentado por toda a cidade. Chamar o local igreja é a coisa mais desastrosa. E nós hemos sustentado essa heresia por anos. Para onde vai? Para a igreja. E há culto hoje? Não, não há culto. Então como é que você vai para a igreja? Não é que a igreja fica aí. Sabe por que esse é o problema? De nós não hemos entendido o que é a igreja. E por isso a igreja não faz nada, senão dentro de as quatro paredes, porque essa é a igreja. Não entendem que a igreja somos nós, porque não é entendível. Nós somos o corpo de Cristo. Se você lhe fala a uma pessoa que não ha estado na civilização que você é o corpo de Cristo, ele fica doido. Como é isso? Não entendo. Você é parte do corpo de Cristo. Sim. Você quer que Cristo? Como é Cristo? Não, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Agora sim estou doido. Como é isso? Não entende? Porque isso é inexplicável. A única forma que você pode entender algumas coisas que não se podem palpar, tocar, entender, é através do mundo físico. As coisas invisíveis dele, seu eterno poder e divinidade, se fazem claramente visíveis, entendíveis, palpáveis, compreensíveis, desde a criação do mundo. Ou seja, cada verdade que não se pode entender do mundo espiritual tem uma ilustração no mundo natural para
que contém tudo o que você deve saber daquilo que não entende. Então eu procuro, sempre que não entendo uma coisa de Deus, procuro um exemplo no mundo físico para compreender. Por isso era que Jesus Cristo usava parábolas. ¿Sabe o que é parábola? Se diz a mesma coisa. Sim. Que eram exemplos físicos do mundo natural para dar a entender o mundo que espiritual, porque toda a verdade é paralela. Ele começava a ensinar. Olha, estava assim de manhã, muito cedo, antes de tomar café da manhã. Oi, João, coloca café aí. Senhor, quer café? Sim. Enquanto você está fazendo o café, vou ensinar uma coisa aqui. Olha só que sol bonito, né? Ah, olha só. Que sol. Está saindo o sol. O astro mais grande de minha criação, desta parte, é o sol. É a luz do mundo. Olha só como a luz vai dissipando as trevas. A mesma maneira que esse sol está brilhando, você tem que brilhar. Sabe por quê? Porque vocês são a luz do mundo espiritual. E então aí um cristão, um dos discípulos despistado, safado, perguntou: Senhor, em que verso da Bíblia está isso, Senhor? Se cala a boca, não está na Bíblia. Está entendendo o que estou falando? Mas o problema de nós é que não sabemos pregar as verdades de Deus. Se não, abra a Bíblia, capítulo tal, verso tal. E sabe que há algumas partes que você não pode pregar da Bíblia. Já passou comigo. Universidade de Buenos Aires. Iba a ensinar aos estudantes do último ano de toda a faculdade. E me falaram assim: sabemos que você é pastor também, além de ser conferencista, mas aqui, nesta faculdade, não pode falar de Deus, de Cristo nem da Bíblia. Não é problema. Eu falei assim: igual eu vou pregar aqui, mas em verso da Bíblia, sem palavrinhas evangélicas. Limpei. Dice, historicamente existiu um rei muito inteligente, já sabe o que estou falando? De Salomão. E ele dijo certa ocasião, e os caras estavam dizendo: não falou de Cristo, não falou de Deus, não falou da Bíblia, mas essa é a Bíblia que está falando, mas não disse a Bíblia, não disse amém. Quantos dizem glória a Deus? Aleluia! Nossa, nada disso. Então nós limitamos muito a comunicação. Por quê? Porque somente temos uma forma de comunicar o Evangelho. Mas Jesus usava a natureza. Olha os pássaros do campo, do céu. Não semeiam nem recolhem. Deus alimenta eles. Senhor, que versículo está esse? Não está em nenhum versículo, cara. Fica tranquilo. Porque a Bíblia não é um livro para ensinar a ser religioso. A Bíblia é um livro para ensinar a extrair as verdades espirituais do mundo. Por isso é que o Senhor fala assim: Ele pega de qualquer coisa as flores do campo, não tecem nem filam, mas Deus viste a elas.
E sigue falando, oh preguiçoso, você vê a formiga? Olha as formigas, que não tem chefe, e tudo o que falava era desde a perspectiva do exemplo físico, para dar a entender as verdades espirituais. Está entendendo? E ele fala assim, se eu he falado as coisas materiais e você não entende, como vão entender se eu falo as coisas espirituais? Então é uma fonte. Quando você não entenda alguma coisa de Deus que é razonável, não se pode entender, você pede para que Ele dê um exemplo de algo feito neste mundo. As coisas invisíveis de Ele, seu eterno poder e sua divinidade se fazem claramente visíveis, ou entendíveis, ou palpáveis, desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas. Se uma coisa é aprendido eu da igreja, é porque eu he estudado desde que o Senhor me ensinou este princípio. E aprendido mais sobre o funcionamento da igreja, como é que Ele quer que nós entendamos, não desde o valor das denominações, está entendendo? Sino de os princípios de sua palavra. E aprendi mais da Bíblia, mais da igreja, estudando princípios, desde que Deus, desde a Bíblia, me ensinou que a igreja é o corpo de Cristo. Olha só. Ou seja, quando eu entendi que a igreja é o corpo de Cristo, eu entendi que o que Deus está falando para mim é que eu vou entender como é que funciona a igreja, como é que a igreja cresce, como é que a igreja tem que progredir, é através de um exemplo físico. E esse exemplo físico é o corpo. Quando eu entendi isto, comecei a entender e a estudar o corpo. E entendi como é que a igreja tem que se relacionar, como é que a igreja tem que se relacionar, como funciona a igreja. Então comecei a entender mais. Disse, todo o corpo bem concertado, em concerto, harmonia, unido entre si, por todas as juntas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada um. Va dando seu crescimento segundo a cabeça, meu amor. Olha só. Então entendi que a maneira como eu tenho que ajustar a igreja é que Ele não coloca a ninguém no corpo para ser inábil. Eu não tenho uma habilidade, eu não tenho uma função. Então, se é verdade que a igreja, que esta igreja, que tua igreja é o corpo de Cristo, então tem que ser que cada membro do corpo que está nessa igreja tem que ter uma função. Amém. Se não, essa igreja está funcionando mal. Está entendendo o que eu estou falando? Então ali o Senhor me, como chama esse negócio? Puxar as orelhas. Sabe por quê? Porque infelizmente na igreja existe uma elite. Desculpe, eu vou falar forte porque senão não rompo os paradigmas. Uma elite chamada máfia de líderes. Líderes. Outra igreja. Separado dele, nada podemos fazer. Eu
Então, infelizmente, quando nós avaliamos a igreja à luz do princípio do corpo, nós ficamos bem longe. Olha só, é tão forte. Se em verdade nós somos membros do corpo de Cristo, temos que ter uma função no corpo, porque não há em nenhuma parte do corpo um membro que não tem uma função. Imagine a sobrancelha. Para que assim? A mulher diz, não, para arrumar. Não, é para desviar o sudor. Porque se uma gota cai no olho, essa coisa é forte. Então, Deus colocou o negócio este aqui, para que o suor da testa não entre no olho, não que fique para cá. Tudo tem uma função. Sabia que os frenos do homem são as unhas dos pés? Se não tivéssemos unha, nós fôramos assim. Não pudiéramos. A força das mãos são as unhas. Tudo tem uma função. Quando eu avalio a igreja à luz do princípio do corpo, então tenho que fazer ajustes. Me pergunto, por que temos que cumprir isso de William Pareto, que diz 20-80? Sabe o que é isso? 20-80 é uma tese que é feita, verdade, mas isso não é para a igreja. Sabe por quê? Porque 20-80, olha só, 20-80 é uma tese para as demais coisas, menos para a igreja. Que diz que o 20% de um membro de uma tenda, ou por os elementos de uma tenda, eles sustentam o 80% do funcionamento da tenda. E eles han aplicado isso à igreja também. E han falado que 20% dos membros da igreja, eles que fazem todo o trabalho e 80% da igreja. Esse 20%, segundo os que han avaliado a igreja segundo este teste de Pareto, é que 20% dos membros da igreja, eles fazem tudo. E os outros são turistas. Eles chegam consumidores de religião. Eles têm a unção de mé, ajuda-me, ora-me, ministra-me, profetiza-me. Por isso é que este ordem e este valor está errado. O princípio é o corpo, todo o corpo. Agora, se eu faço, sabe que eu encontrei 15%, só 15% dos membros da igreja que não faziam nada. E quando Deus começou a falar, ele não pode ser que estes sejam vagabundos, turistas, consumidores de religião. Não quero isso, Senhor. Então, tive que inventar outros ministérios. Para isso que não fazia nada, viu? Em a igreja, nós, os pastores, somos os que fazemos a faxina da igreja. Claro, não fazemos, senão que nós comandamos por equipes, mas somos responsáveis. Todos têm que fazer alguma coisa. Se uma pessoa chega aqui e diz que é membro, e ele não sabe como é que se limpa o piso, chão, os banheiros. Não, meu querido. Está entendendo o que eu estou falando? Todos têm que ter uma função.
E para nós exercer uma função no corpo, temos que aprender qual é meu chamado. Então, o pastor vai ter que trabalhar uma série de chamados de Deus, dons de Deus, os dons do Espírito Santo, para que cada pessoa possa identificar para que foi chamado e ali fazer. Porque não sabem fazer nada, fazem faxina. Mas eu encontrei aqueles que eram turistas. Então, intentei um ministério chamado saudadores. Saudadores? Essa é correta a palavra saudadores? Como? Saudadores. Esse 15%, eles são rotados para 2 portas, para somente bem-vindo. E agora todo o corpo está fazendo alguma coisa. Entendendo? Sim, simplesmente. Isso é importante quando nós começamos a liderar desde o princípio e não dos valores. Os valores é a forma como as denominações olham o funcionamento da igreja. Mas os princípios do corpo é como Deus quer que nós saibamos e entendamos que é e como funciona a igreja. Quando você descobre o porquê, agora vou para outra coisa. Aqui chegou aquele que eu te falei. Os dons de Efésios 4:11. Tudo tem um princípio, tudo tem uma razão. É a mente de Deus, porque Ele fez isso. Por isso que eu falo, quando eu falo dos dons de Efésios 4:11, eu falo de que os santos têm um ministério mais grande e mais importante da igreja. Se nós voltamos a esse princípio, a igreja nunca mais estará parada. Porque a próxima vez que alguém... Quantos ministros há aqui? Quantos ministros há aqui? Diga, eu sou o ministro. Eu sou o ministro. Porque tem um ministério. Sabe o que é ministério? Diaconia. Então, escute bem. Vamos a procurar um princípio. Todo tem um princípio. O dízimo tem um princípio. A gente, por exemplo, dízima muito mal. Porque a gente pensa que dízimo é para pagar água, luz e lugar. Está errado. O princípio não é dízimo nem para prosperar. Não sei de onde. Mas isso não convém. Não convém aos pastores que falam. Mas quando a gente entende o princípio, eles vão prosperar e muito mais dinheiro vai entrar à igreja. Mas não tem que enganar a gente, não tem que manipular a gente para que dizem, te vai amaldiçoar Deus. Não, espera um momentinho. Tu tem que entender o princípio. E o princípio de dízimo é assim: indefetivelmente você dízmará para, que diz? Indefetivelmente dízmará para aprender a temer a Jeová todos os dias de sua vida. Esse é o princípio. Não diz nada de prosperar. O princípio é aprender a temer a Jeová todos os dias da vida. Essa é a razão. Quando uma pessoa deixa de dízimar, é porque ela está perdendo o princípio. E por isso leva mal, não porque não dê, sino porque não pega princípio de temor de Jeová. Que é o princípio de quê? O temor de Jeová é o princípio de quê? De a quê? A sabedoria. Agora, uma pessoa sem sabedoria, ela pode ter $1 milhão na mão, não serve para nada. Por isso é que, aunque tem muito dinheiro, não fazem a diferença, porque não tem sabedoria. Porque essa sabedoria para ministrar só vem do temor de Jeová. E o temor de Jeová se aprende dízimando cada dia. Compreendeu isso?
Não acredita. Você entendeu isso? Mas a gente quer fazer troca com Deus? Não. Com Deus não pode fazer troca. Não posso comprar Deus porque o dízimo é meu. Eu não dou dízimo. O dízimo não é meu dízimo. Eu pago dízimo. Pago. Porque é uma renda. Porque eu estou vivo sobre a terra. Está compreendendo o que estou falando? Eu estou dando a Deus a taxa. Nós pagamos taxa, gasolina, tudo pagamos taxa, mas não queremos pagar corretamente a taxa na igreja. Olha só. E quando eu dízimo, eu estou aprendendo a sabedoria, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria para administrar todo o demais. O que Deus coloca em minha mão pode ser pouco. Então não há coisa alguma como isso. Eu não dízimo porque não trabalho. Que coisa doida. Quem falou isso? Eu não dízimo porque trabalha. De onde sacou a gente isso? Não se dízima porque trabalha. Porque igual sigue vivendo, sigue vestindo, sigue pagando luz, água, aluguel. E então o Senhor, você é o último Senhor. Eu só posso dar 10 reais por mês. Você vive com 100 reais al mês? Dá-me o segredo para ver se eu vivo com 100 reais al mês. Está alugado? Sim. A mulher fala assim, muita mulher na igreja, eu descobri um monte de coisa errada. A mulher fala assim, eu não dízimo porque não trabalho, mas meu marido me dá 50 reais por dia. Você sabe como é que está passando a gente de trabalho? Um monte de mulheres. Sabe, eu tive uma pastora, que é minha filha, ela em tempo quando estava recém-convertida, ela entendeu esse negócio do princípio. E ela, o marido dava para comprar arroz, e ela não podia pegar dinheiro porque descontava e não podia comprar aquele arroz para lá. Sabe o que fazia? Antes de jogar na panela o arroz, ela fazia assim, cada dia metia a mão e ela pegava uma porção e colocava dentro de uma sacola. Dia por dia. O sábado, ela comprava a mesma arroz e aquele dinheiro que tinha que pagar na tenda, ela levava para o dízimo. Porque não é que porque trabalha. Eu falo assim para a mulher, você não trabalha? Não. Então você que faz? Você é preguiçosa. Não, eu não. Quem lava em sua casa? Eu. Quem cozinha em sua casa? Eu. Quem atende aos meninos? Eu. E você não trabalha? Eu não sabia que isso não era trabalho. O problema é que seu marido não está pagando a você. Esse é o problema. Mas qual é o pago do marido para você? É dinheiro que dá cada dia. Então, a gente se volve miserável porque ele não entende o princípio. Cada coisa tem um princípio, meu filho. Está entendendo o que eu estou falando? Cada coisa tem um porquê. Deus não é doido. Ele não precisa de dinheiro. Ele usa o dinheiro para ganhar o seu coração. Porque onde está seu tesouro, ali está seu coração. Esse é o problema. Então, a gente dá, aí se não dá, deu uma maldição, então vou ficar. Não. Igual Deus te dá todos os dias tão infiel que nós somos.
Mas Deus dá todos os dias comida, aqui estamos. Hello? Simplesmente estou mostrando que cada coisa que nós fazemos tem um porquê. Porque o homem foi feito. Se eu me alinho com o propósito para o qual foi feito, Deus então acrescenta todas as coisas que eu preciso. Se eu faço um dízimo, não é porque Deus tem que dar-me, já Ele me deu a vida. Simplesmente Ele quer que eu aprenda temor dEle para ter sabedoria, para ministrar bem tudo o que Ele coloca em minha mão. O sábado, olha só o problema do adventista. Ele não entende o princípio. Os judeus tampouco entenderam o princípio. O sábado não foi feito por causa de homem, senão é homem por causa do dia de repouso. A importância do sábado é o descanso da gente. Mas não é um dia. O princípio é que um dia por semana você tem que relaxar, descansar. Pode ser segunda, terça, quarta, o dia que você pegue. Porque domingo não é dia de repouso, dia que os pastores trabalham mais, os diáconos. Então, se o pastor é aquele que passa a reunião depois do culto, irmãos queridos, esperem ali, temos uma reunião ali no salão de líderes. Ai meu Deus, 12 da noite, chega a casa e... Isso não passa aqui, isso não passa por aqui no Brasil, não passa, aqui na Colômbia. Está compreendendo o que estou falando? Por isso a gente enferma, a gente fica doente. Por quê? Porque ele não guarda o princípio de ter repouso, descansar. Nosso organismo está desenhado para ter um dia de quietude. Simplesmente fazendo isso, você começa a baixar de peso. Simplesmente por isso. Sabia isso? Impressionante. Agora, esse é o princípio do dia sábado. Mas o princípio de Efésios 4:11. Qual é a razão por la qual existem líderes que chamamos líderes? Todo mundo na igreja é líder. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: não encendo uma luz para colocar debaixo da mesa, senão a coloco sobre quê? Candeleiro. Claro? Para que alumbre a todos os que estão em casa. Isso é liderança. Vosotros sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso é liderança. Nós fomos chamados para liderar. Senhoreia sobre os pés do mar, sobre as sobre a ave do céu. Isso é liderança. Todos fomos chamados a liderar algo. Agora, olha só, e com isso já vou terminando, porque terminou o tempo. 10 minutinhos mais, pronto, certo? Que tempo tenho aí em vídeo? 1 hora. Não, então escuta bem. Aqui, a Bíblia fala, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz, 17 diz: se alguno está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram, e aqui todas são feitas novas. Diz 18: e tudo isto provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação. Como se Deus
rogasse através de nós ao mundo, reconciliados com Deus. Nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, quem? A todos os cristãos. Primeiro dia, eu conheci a Jesus. Foi feito uma nova criação. Imediatamente, de ser feito uma nova criação, Deus me faz filho de Deus. Não simplesmente me faz filho de Deus, sino no dia seguinte, imediatamente me faz um rei, um sacerdote. Porque vou enfrentar a um príncipe. E o príncipe não pode ser enfrentado por um soldado qualquer. Então nos dá patente de rei. Aunque não saibamos como ser rei, mas somos. Então, e isto procede de Deus que nos deu o ministério da reconciliação. Capítulo 5, versículo 18. Nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? Olha só. O ministério da reconciliação é o mais grande ministério que Deus deu ao homem. Ministério. A palavra ministério chega de diaconia. Diaconia. Diaconia é uma grande ministério. Agora, diaconia é ministério, mas em Efésios 4:11 não fala de diaconia, fala de dom, domata, grego domata. Diz, e mesmo que baixou, foi o mesmo que subiu, levou cautivo o cautiveiro e deu dons aos homens. Mistérios. Porque não diz em nenhuma parte que é ministério. Não diz em nenhuma parte dali que é diaconia. Diz domatas, dons. Então, hoje em dia, a palavra ministro se prostituiu nos meios evangélicos. A igreja evangélica prostituiu o conceito de ministro, porque só lhe dá o conceito de ministro de acordo à tradição religiosa católica, e que os ministros são aqueles caras que estão à frente. Mas a Bíblia, esse é o valor. Mas o princípio da Bíblia é que estes dons foram feitos por causa de os ministros. Ele mesmo constituiu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores mestres, com o fim, o propósito, o princípio de equipar aos santos para que façam a obra do ministério. Qual ministério? O ministério que o Pai deu a todos os santos. Por que é que Deus teve que pegar a todos os santos desde o mesmo dia eles são salvos? Eles são ministros, mas não todos estão aptos para ministrar. Por essa razão, então, não o Pai, senão Jesus Cristo. Porque a diaconia, o ministério, é um regalo de Deus Pai, que deu a todos. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, dentre todos os ministros, ele pegou alguns deles, olha só, e ele deu um dom, que são os dons de Efésios 4:11, com o propósito de ajudar e equipar os demais para que estejam aptos para a obra do ministério, que chama o ministério dos santos.
Olha que diferença tão grande. Tanto nos hemos alejado do princípio. Mas hoje, ministro, são aqueles caras bem enchaquetados, que caminham como querubines, que vão, ok, vamos a passar al grande ministro, servo, a eminência, o capo, não sei que coisa, querubim, serafim, e o cara vai caminhando assim como um caminhão que não quer pisar o chão. E há alguns que têm uns guarda-costas, viu? Não toquem ao ungido de Jeová. Hasta onde? Porque o conceito de ministro é secularizado. Não tem nada a ver com o propósito. É mais exato conceito de diaconia. Está nessa palavra que ele fala de operete. Tenham-nos os homens como administradores, operetes dos mistérios de Deus. Sabe como um operete? É aqueles escravos que estavam embaixo das galeras, aquelas que iam dando assim, e a um som de um tom, meio. Subsolo do navio. O quê? Subsolo do navio. Subsolo do navio, isso. E ninguém conhecia ele. Um moria e tiravam ele, jogavam na água e colocavam morto. Para que o capitão fuera vitorioso. Esse é o conceito mais está entendendo? Esse é o conceito mais forte de diaconia. Ministro, servo. Mas hoje, ministro é assim algo del altiplano de lá de Brasília, uma coisa assim, me está entendendo? A gente de onde sabe por isso? E por isso hoje, esses ministros não querem fazer nada. Tem que tapete vermelho para a estrela. Isso não é ministro. Isso é um artista. Isso é um sem vergonha. Viu? E ministro é o princípio de um ministro, e aqui está o problema mais sério, é que eles mudaram o princípio, trocaram a razão por a qual. Eu sempre acostumo a baixar minha fumaça, que se chama minha fumaça, meu orgulho, pedindo ao auditório que grite. Falem assim: apóstolo. Olha para mim. Apóstolo. Você não é nada. Você não é nada. Sem medo, por favor. Ok. Fale. Apóstolo. Você não é nada se não for por mim. Se não for por mim. Sabe por quê? Porque a razão de que eu sou apóstolo são os santos. Está compreendendo? A razão pela qual eu estou aqui é por vocês. Sim. Amém. A importância que tem você de Deus dar-se o luxo de levantar alguns apóstolos com o propósito de servir a vocês. Quem é mais importante, você ou eu? Quem é mais importante, você ou eu? Diga: eu sou mais importante que você. Fale-me na cara assim: eu sou mais importante que você. Eu sou mais importante que você. Isso tem que matar o orgulho de nós. Está entendendo? Com o propósito de equipar ao santo para a obra do ministério. Qual ministério? O mais grande ministério na igreja não é ser apóstolo, porque se não estiver os santos, não houver apóstolo.
no precisáramos apóstolos ni pastores, sino existiera un ministerio santo. El ministerio santo fue feito por causa de os ministerios santos. O apóstolos fueron feitos por causa del ministerio santo. ¿Está comprendiendo lo que estoy hablando? Cuando nos perdemos el foco de eso y comenzamos a mirar para nos, ¿está oyendo? ¿Está oyendo? Cuando nos comenzamos a olhar para nós mismos y perdemos el foco por el cual Dios nos levantó, entonces nos volvemos orgullosos, prepotentes, damos un valor errado a lo que es ser ministro, porque no estamos teniendo en cuenta el principio. El ministerio más importante no es el que está aquí enfrente, es el que está lá sentado. Por eso es que yo fui levantado, para levar a los santos, aperfeiçoar a los santos, equipar a los santos para a obra do ministério. É o princípio. Quando você lidera pelos princípios, você volta ao princípio. Você sabe toda a reforma que nós queremos fazer. Sabe qual é a reforma apostólica dos últimos tempos? Não é fazer coisas novas. Pega aí, por favor. Não é coisas novas. Sabe o que? É voltar ao princípio. Quando a igreja volta ao princípio, então Deus fará lo que fez ao princípio de los anos da igreja. O princípio da igreja evangélica não é a igreja do primeiro século. O princípio da igreja evangélica, ela nasceu na reforma protestante. Não nasceu em Alemanha, não em Jerusalém. Deus está levantando apóstolos para tirar o princípio da igreja protestante e voltá-la à igreja primitiva. Glória a Deus. ¿Está compreendendo? Essa é a reforma. Porque a igreja protestante se senta assim como se senta, em las cadeiras assim como fazem, fazemos o culto como nós fazemos, porque ela tem um princípio, é católico. A diferença é que não tem santos de madeira, mas nós não usamos hábitos, como chama? Sotanas, como chama? Hábitos. Usamos gravata. Não usamos mais gravata, porque não entendimos de onde saíram as gravatas. O dia que aprendi da gravata, nunca mais vou colocar uma gravata. Nunca mais vou voltar a uma gravata. Está entendendo? Ou fazer matrimônio, ou fazer o que seja, não vou usar gravata, porque já entendi o princípio. Imaginem, não foi um rei que fez gravata. Foram os gays que fizeram as gravatas. Para simbolizar o pene de homem. Ixi, Eu uso mais agora. não usa mais gravata. Glória a Deus, aleluia. Não é livre. Conhecerei a verdade e a verdade o fará livre. Nossa, quando eu entendi esse negócio. Borboleta é melhor, eu uso borboleta. Muito mais legal, porque assim parece um presentinho de Deus. Está entendendo? Quando nós entendemos os princípios, mudamos muitas coisas. Quando nós começamos a perguntar por que não fazemos isso. Liderança, olha cá, olha cá. Você acredita que isto é o que Deus quer? Um dia eu estava parado na porta e o Espírito Santo falou para mim, assim está no vídeo: você acredita que isto é o que eu quero? O local estava lotado, não cabia mais.
Eu estava contente. Era um pequeno local, de umas 120 pessoas, estava contente. Mas agora tem um local para 800 pessoas e estão fazendo para 1.300 em uma sola reunião. Mas aquele então, eu estava contente. Até que ele me falou, você acredita que isto é o que eu quero? Eu falei, que é o que você quer então? Não se trata de lotar isto. Porque lotar, juntar gente, não é sinônimo de estabelecer reino. Foi forte isso. Então, queridos, muitas vezes nós estamos contentos até que chegou, e com isto termino, chegou meu mentor, um dos meus mentores, me falou assim, quando eu fiz 25 anos, já tenho 28, casei de novo com a mesma mulher. Né? Eu estava assustado porque pensei que não me ia dizer sim. Imagina, 25 anos de trabalho para que a mulher se arrependa aos 25 anos. Não dá. Então ele me falou assim, meu mentor chegou para casar. E ele me falou uma coisa que me fiquei doido, 3 dias. Porque eu ia mostrar para ele o que estavam fazendo. Um prédio de andares para escolas, escritores para todos os pastores, outro prédio do outro lado, de rua a rua, não? E dali o teto, vai do terceiro andar, para fazer um coliseu. E ele me falou assim, quando eu estava falando, mira, eu estou falando, eu tinha vários anos que eu não ia para lá. E me falou, você está contente com o que você fez, mas Deus queria estar mais contente com o que você podia haver feito. Eu estou alegre mostrando para você negócio, você me vai a bater com esse negócio. Que é isso? Que Deus não está contente com o que eu fiz. Você está contente com o que você fez, mas Deus queria estar contente com o que você podia haver feito. Me matou. 3 dias fiquei traumatizado. Que isso, Senhor? Então aprendi que não são resultados, que não são propósitos. Amém. Deus abençoe, querido. Espero que isso haya ajudado a vocês em liderar por princípio, tá bom? Deus abençoe.